Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, glória a Deus! A paz do Senhor Jesus para você, minha irmã, meu irmão, que está entrando nessa live hoje, excepcionalmente às 21 horas. E estamos aqui para dar continuidade à análise do livro que a gente vem falando aí algumas quinta-feiras, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meus irmãos que estão entrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos louvar a Deus. Enquanto você vai entrando, nós vamos aqui adorando ao Senhor. Amém? Deixa eu ver quem está entrando. A DCG Monte Jerezim já está aqui conosco. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Deixa eu baixar aqui um pouco. Quando você vai entrando. Eita, deixa eu baixar o meu som. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver, irmãos de DCG Monte Jerezim, tá aí comigo. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu sei quem já está aqui, nossos irmãos. Josi, cunhada, seja bem-vinda. Quero agradecer a você que ontem, né, mandou os parabéns para mim. Ontem foi meu aniversário, foi um dia de festejar, né, um dia de se alegrar, festejar a vida, porque quem dá a vida é o Senhor, né, e a gente precisa ser grato a Ele. E ontem foi um dia muito feliz, hoje também, né, todos os dias, porque é o Senhor que nos concede o dia. E eu quero agradecer, né, os carinhos que eu recebi, as palavras, mensagens, os áudios de diversos amigos e irmãos que enviaram para mim. Muito obrigado a todos vocês por me saudar, né, felicitar. Muito obrigado, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a esse livro que a gente vem comentando, vem fazendo uma resenha, né? Fazendo alguns apontamentos, e tem sido uma bênção, né? Tem edificado algumas pessoas para a gente conhecer, né, sobre esse espírito que cerca as igrejas, cerca famílias, cerca amizades. E a gente precisa conhecer sobre isso, tá bom? Então nossos irmãos estão entrando, mas a live vai ficar aqui salva. Hoje eu não pude fazer às 18 horas e coloquei para as 21 horas, né? Mas a gente vai entrando, como o pessoal daqui a pouco começa a entrar também. Mas eu vou deixar gravado aqui, mas não deixei de estarmos juntos hoje, né? A gente está em uma sequência, então achei importante, nem que fosse mudasse de horário, mas não poderia deixar de estar aqui com vocês. Tá bom? Já vou fazer uma oração, vou dar uma parada aqui. Senhor, já quero te agradecer por essa noite, por esse dia, por esse privilégio que estamos aqui, de, Senhor, trazer esse ensino, Senhor, trazer esse entendimento sobre essa palavra, sobre, Senhor, esses espíritos, Senhor, maligno, para que a igreja possa ficar, Senhor, atenta Senhor, às obras astutas cilada do diabo. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, já pedir que o Senhor seja conosco durante essa live, durante essa aula, esse ensino, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas. Eu te glorifico por essa noite, por cada um que aqui já está, por cada um que vai passar por essa live.
Pai, no nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento e a nossa visão, para que a gente possa ver o que o Senhor quer nos falar e nos mostrar através desse ensino, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, igreja? Yasmin. Quem mais está aqui? Jornalista Josiane, minha cunhada. Deixa eu diminuir aqui, gente. Diminuir aqui um pouco. Amém, gente? Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre esse livro. A gente já está agora no terceiro capítulo desse livro. E não vamos demorar para a gente falar sobre ele. Bom, eu quero deixar aqui algo. Amém, Josi? Obrigada. Paz. Eu quero falar algo para vocês sobre batalha espiritual, né? Esse tema, ele é um tema que é muito abordado na área de batalha espiritual. A gente precisa entender o nosso adversário, gente. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, que a gente já conhece ela, né? Que a nossa luta não é contra a carne. Então a gente precisa de uma preparação mínima que seja possível para poder não cair na astúcia cilada do inimigo. Porque ele é astuto, né? Mas o que falta às vezes em nós cristãos é conhecer. E, irmã Thalita, como que eu me preparo para um combate, né, espiritual? Gente, tá aqui. A carta de Paulo fala sobre isso. Tá lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. A armadura de Deus. Perceba que aqui está dizendo a armadura de Deus. Entenda que a armadura ela não é nossa, ela é de Deus. Então, se a armadura é de Deus, ela precisa se encaixar em nós. E para se encaixar na armadura de Deus, tem alguns critérios. E eu preciso conhecer sobre isso. Então, eu tenho aqui no meu perfil, né, algumas lives que eu fiz falando sobre a armadura de Deus, tá? É importante depois você voltar lá e entender um pouco sobre a armadura. Porque ele diz aqui que a nossa luta não é contra seres humanos, ó, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a gente está lutando com classes de demônios. E perceba sempre o seguinte, eles são muito organizados. Então a gente precisa estar atento, porque a finalidade deles é o que, gente? Ele tem tática. O adversário ele tem tática, os demônios ele tem organização. Porque ele vem para poder afetar a obra de Deus. Ele se infiltra no meio do cristianismo, no meio da igreja, para atrapalhar, para atrasar aquilo que Deus quer fazer no meio do povo. Então, hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 3, né, desse livro, que fala sobre a influência corruptora. Como que é uma influência corrupta no nosso meio. Então eu vou ler aqui pra gente já começar, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui. Yasmin, a paz. A paz, irmãos. Daqui a pouco nossos irmãos estão entrando. Hoje eu mudei o horário, né, um pouquinho. Mas vai ficar gravado. Depois nossos irmãos vão entrando e vão vendo. Então no capítulo 3 diz o seguinte. Quem tá entrando hoje, né, ainda não ouviu falar, a gente está falando sobre esse livro. E a gente faz alguns apontamentos sobre esse autor, que é o John Paul Jackson, que ele é fundador do Ministério Internacional de Ensino Profético. Então ele tem muitas experiências, né, com esse trabalho ministerial profético, e ele fez esse livro para poder orientar a igreja do Senhor, né, sobre esse espírito que influencia mundialmente, não? É um poder demoníaco das regiões celestes que transcende as fronteiras geográficas e específicas e pode afetar nações inteiras. Então a gente precisa conhecer um pouco sobre essa influência. Hoje vamos falar sobre influência corruptora.
Quem já ouviu falar no episódio da série Jornada nas Estrelas? É um filme bem conhecido, né? Tem um filme que é intitulado Paraíso Perdido. E lá nesse filme, gente, tem os alienígenas conhecidos como Changeling. E eles assumem a forma humana. Nesse filme, esses alienígenas, eles assumem a forma humana. Infiltram-se na fronte estrelar, fazendo-se passar por membros de confiança da Federação. Ou seja, nesse filme, existem os alienígenas que eles se infiltram numa federação, né, numa organização, fazendo-se passar por membros dessa federação, membros de confiança. Só que eles são alienígenas. Então, o propósito deles é criar... Qual é o propósito desses alienígenas? É criar confusão e semear o medo na Terra. Então, eles se infiltram, mas com um propósito. Eles são alienígenas. Semear medo e confusão na Terra. Assim como os alienígenas enviaram seus agentes, né, para sabotar a Federação, Satanás envia suas forças das trevas para atrapalhar o trabalho da igreja. Esses agentes demoníacos assumem nossa aparência, preste atenção, e falam nossa língua, mas sua lealdade é para com outro reino. Perceba que a Bíblia diz que os demônios, que Satanás, ele pode até se transfigurar em anjo de quê, gente? De luz. Então, conforme essa comparação que ele está fazendo aqui do filme, qual é a intenção do diabo, né, dos demônios? Se infiltrar dentro da igreja, parecendo como um de nós, e a gente vai mostrar um texto aqui que Jesus falou sobre isso, parecendo como um de nós, mas ele fala que ele assume a nossa aparência de crente, aparência de santo, de profeta, e falam a nossa língua, falam até mistério, né? Mas sua lealdade é para com outro reino. Assim como a Federação precisou aprender a identificar a presença dos alienígenas, o corpo de Cristo precisa identificar os indivíduos que operam sob a direção do espírito de Jezabel. Então, gente, a igreja, o corpo de Cristo, uma liderança, né? Ela precisa conhecer também como que funciona, como que age esses espíritos malignos. Para poder a gente ter capacidade de identificar no meio da igreja, no corpo da igreja, a atuação deles. Então, a finalidade desse livro é desmascarar. Por isso que o título é Desmascarando o Espírito de Jezabel. É trazer ensinos, trazer conteúdo para que eu e você possa perceber, ter entendimento de algo que às vezes está acontecendo dentro da igreja, está tendo infiltração dentro da igreja e a gente não está percebendo. Bem? Então ele conta aqui o seguinte: Scott, que era pastor de uma igreja grande, estava intrigado com o grande número de exonerações entre os membros da liderança. Tinha sido cuidadoso na escolha e treinamento dos líderes, formando uma equipe notável. No momento, estava suspeitando que iria perder outros membros da equipe. Então, a luz começou a brilhar. Um dos membros da liderança conheceu uma mulher que tinha tido envolvimento com uma convenção de bruxas. Ela incidentalmente mencionou que reconheceu duas mulheres que iam regularmente à igreja dele como participantes da convenção de bruxas. Ou seja, tinha duas mulheres que estavam frequentando a igreja desse pastor, que elas faziam parte dessa convenção de bruxas. Estavam ali frequentando a igreja. Durante os cultos, as duas se sentavam nos primeiros bancos e silenciosamente proferiam seus encantamentos. Elas sentavam no primeiro banco e
soltava encantamentos durante as reuniões de culto. Lamentavelmente, as duas bruxas conseguiram dispensar a forte equipe de líderes de Scott, lançando maldições demoníacas contra eles. Gente, isso não é impossível de acontecer nas igrejas, né? Porque Satanás, como a gente contou aqui nesse filme, né? Da Jornada nas Estrelas, que eles enviavam, né, membros de confiança da federação para se infiltrar no meio da organização, mas eram alienígenas que estavam disfarçados. Gente, isso não é diferente, sabe por quê? Olha aqui na igreja de Tiatira, olha aqui que Jesus fala. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, alertou a igreja de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, em relação a uma pessoa que tinha abraçado o espírito de Jezabel. Tinha uma pessoa dentro da igreja que tinha esse espírito. Isso está lá em Apocalipse 2:20. Ele falou assim: tenho, porém, contra ti. Jesus manda uma carta para essa igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, ela mesma se declarava, não somente ensine, mas ainda seduz os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eles estavam tolerando uma mulher dentro da igreja, que não só estava praticando, ensinando os servos, né, a praticar prostituição, como a sacrificar a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, Deus ainda está dando tempo para que essa pessoa se arrependa, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E ele diz assim: eis que a coloco de cama, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aqui ele fala o seguinte: imagina como os membros da igreja se sentiram quando leram. João envia essa carta para a igreja. Aí o pastor da igreja recebe a carta. Olha, o apóstolo João enviou uma carta, uma revelação de Deus para a nossa igreja. Aí ele abre a carta lá, deixa eu ler a carta que Deus está falando para a gente. Quando ele começa a ler, ele fala assim: tenho contra ti. Imagine como essa igreja não se sentiu, né? Já ficaram como? Meu Deus! Deus lhe deu uma escolha. Deus falou para essa igreja assim: eu vou dar uma escolha para vocês. Remova a Jezabel impenitente ou sofrer o juízo divino. O que vocês querem? Tirar essa mulher daí, que vocês estão tolerando, porque ela se diz crente, se diz profetiza, vocês estão deixando. Ah, não tem nada a ver, dá pra ir, vai levando. Ou vocês vão sofrer o juízo divino. Poucos decretos divinos, ou nenhum, são mais ameaçadores do que este. Cair sob o julgamento de Deus é algo a se temer. Quando Deus resiste a uma pessoa, nada que ela faz prospera. Quando chega o limite de Deus, que Deus está resistindo àquela pessoa, não adianta, que nada do que ela fizer vai prosperar. Quando o indivíduo sai da cobertura da proteção divina, fica vulnerável diante dos principados e potestades. Gente, por que Deus tem uns nãos pra gente na vida, né? Uns nãos na Bíblia. Por que Deus falou para Adão: não coma da árvore que está no meio do jardim? Os não de Deus, gente, são para nos proteger.
Então, quando Deus está falando algo pra gente, quando as escrituras estão nos ensinando algo, não saia debaixo dessa proteção. Porque sabe o que vai acontecer? Os demônios vão achar legalidade para agir na vida da gente. Aí que a gente entende sobre as brechas, né? As portas que a gente abre. Saiu debaixo da proteção, saiu debaixo dos princípios bíblicos, pronto. A gente fica vulnerável. Remover a pessoa. Qual foi a ação que Deus deu para essa igreja? Remova. Esse aqui é um dos grandes problemas que as lideranças têm de agir diante de uma ação como essa, né? De pessoas como essa. Porque a Bíblia não está mandando você dar um jeito, ele está mandando você tirar essa pessoa dali. Só que a gente tem que saber a orientação de Deus, como a gente fazer isso. Então ele fala aqui, ó, remova a pessoa da igreja. Remover a pessoa impenitente da igreja é o mesmo princípio que o feirante, preste atenção, emprega ao retirar as frutas estragadas do meio das outras. Gente, a gente que é dona de casa, quem trabalha, sabe quem é feirante. Se tiver uma laranja podre ali no meio, ela vai contaminar as outras. Olha o que ele diz assim. Ele sabe que uma fruta podre pode estragar todo o lote, porque o ácido que ela libera se espalha para as outras. No final, toda a caixa de fruta apodrece por causa de uma fruta podre. Portanto, produtos estragados precisam ser localizados e removidos, a fim de conservar os outros por mais tempo. Não tem outro caminho a fazer. É necessário, quando a gente perceber que tem uma ação espiritual na vida de alguém, localizar aonde está essa atuação desse espírito na pessoa, no meio da igreja, no meio do grupo, e remover. Essa foi a ação de Deus para essa igreja. Amém, gente? Quem está entendendo aí, fala amém. Deixa eu ver, Raquel, seja bem-vinda. Danizinha, Lu, paz do Senhor para vocês que estão chegando agora. A gente está dando continuidade no capítulo 3. Este princípio de remover o pecado do corpo foi o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ordenou que a igreja de Corinto removesse o jovem que cometeu imoralidade sexual com a madrasta. O pecado de um indivíduo contaminará toda a igreja, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa. Gente, tem uma história na igreja de Corinto. Quando você lê lá, está em 1 Corinto. É muito interessante que o apóstolo Paulo ficou sabendo, ele mandou uma carta que ele ficou sabendo do que estava acontecendo dentro daquela igreja. E ele manda uma carta repreendendo e mandando remover. Olha o que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5. É algo muito sério. A gente está falando sobre um espírito que é astucioso, que é milenar, né? E a Bíblia manda a gente usar, como eu falei aqui no início, usar as armaduras de Deus, pra gente saber como agir, né? Como lidar com isso. Então, olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 5. Imoralidade na igreja. Olha o título, gente. Depois vocês lêem esse capítulo todo. Imoralidade na igreja. 1 Coríntios 5, do 1 ao 12. Por toda parte, olha o bafo que estava acontecendo nessa igreja. Lá há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo fala assim, ó, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Igreja, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Gente, preste atenção. O apóstolo Paulo está mandando uma carta falando assim, olha, a imoralidade que chegou aqui para mim, que está acontecendo aí dentro da igreja,
É uma imoralidade tal que nem no meio dos ímpios se ouve tal coisa. Você tem a noção. Aí ele falou assim: a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos? Estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Ou seja, eles estavam concordando com o que estava acontecendo. Ninguém fazia nada. Aí ele fala aqui, apóstolo Paulo: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Olha que coisa profunda, né? Olha como é que ele está ligado, a alma dele estava ligada com essa igreja, né? Com o corpo de Cristo. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. O que o apóstolo Paulo está falando assim? Vocês não estão tolerando um homem que está saindo com a mulher do pai dele, e vocês não estão fazendo nada, ainda estão se alegrando com isso aí dentro. E o que ele fala aqui? Vocês não devem se associar a esse tipo de pessoa. Principalmente, ele falou, não falo isso que você não tem que se associar com o imoral ou com a pessoa descrente, porque senão você ia ter que sair do mundo. Mas ele está falando assim, mas eu estou falando que você não deve se associar com irmãos que se dizem crente e têm esse comportamento. Desses se afastam. Então, gente, a gente aprende algo aqui, que o espírito de Jezabel, ou espírito de prostituição, ele vai, com os alienígenas, se infiltrar dentro da igreja. Vai se infiltrar ali no meio do corpo, ele vai tentando entrar em um, se acomodar no outro, ele vai encontrando. Agora, se a liderança está percebendo algo desse tipo, a gente precisa tomar uma ação. A gente não pode tolerar. E a ação, a gente tem que buscar entendimento para poder tomar uma ação. A gente também não pode pegar a pessoa, sai porque você está no erro. Tem a estratégia para fazer isso. Sobretudo, buscar conhecimento. Meu Deus, como que eu lido com essa situação? Busca ajuda de outras pessoas, de outras lideranças que sabem sobre o assunto, né? Recentemente eu recebi um convite de uma pastora, né, que está passando por problemas desse tipo. E ela falou, irmã Thalita, eu não sei como lidar. E aí ela me convidou e falou assim, vamos fazer algumas palestras, trazendo esses temas para dentro da igreja, para poder facilitar, né, a introdução desse assunto. Eu falei, é ótimo. Eu falei, é isso aí. A gente começa a introduzir o assunto, traz para a Bíblia, para um contexto bíblico, mostra onde está o erro, o pecado, por que é pecado, por que isso, se continuar, contamina o corpo de Cristo, por que não deve continuar. Então tem que trazer entendimento para a igreja, né? E aí, se a pessoa continua
no comportamento, se ela é de uma liderança, se ela faz parte de uma liderança, você separa ela um tempo, tira ela dali. Porque, gente, vocês não têm noção de como isso traz contaminação espiritual para o corpo. Começa a ter enfraquecimento, começa a ter quedas, né? De diversas pessoas caindo no mesmo pecado. E daqui a pouco a igreja começa a enfraquecer e até fechar. Então, tem que fazer alguma coisa assim. O apóstolo Paulo falou assim, ó, afasta ele daí, tira ele daí. Né? Aí, vamos lá. Ele fala assim, esta era a situação na igreja de Tiatira. A influência de Jezabel estava corrompendo a congregação e afetando muitas vidas. Ela e sua influência tinham de ser identificada e removida a fim de evitar que toda a igreja se corrompesse e caísse na desgraça. Então, gente, tem coisa que não tem assim como negociar. Tem situação que não tem como negociar. É agir mesmo, é remover a laranja. Tá? Vamos continuar aqui. Fazendo os verdadeiros servos se desviarem. Jesus advertiu a igreja de Tiatira sobre esse espírito. Jezabel busca destruir e silenciar os profetas de Deus. Porque ao fazer isso, ela destrói o testemunho de Jesus, o qual é o espírito da profecia. Declarando-se profetisa, Jezabel estava ensinando mentiras e fazendo o servo de Deus se desviar. Através dos séculos, muitos dos servos do Senhor, como apóstolos e profetas, já foram atacados pelo espírito de Jezabel. Aqueles que sobreviveram aos ataques, muitas vezes se exoneraram de suas igrejas e foram para outros lugares, até que os pastores se levantem e exerçam sua autoridade piedosa para remover este espírito de sua congregação. Às vezes, as vozes dos profetas maduros continuarão sendo afastadas. Enquanto isso, o espírito de Jezabel continuará implantando seus profetas demoníacos nas igrejas a fim de ensinar doutrinas de Satanás. Sempre que um pastor tem mais temor de uma pessoa ou de um espírito demoníaco do que de Deus, ele está essencialmente admitindo sem perceber esse espírito é mais poderoso do que Deus. Então, às vezes, ele identifica, né? Ou ele sabe, né, de comportamentos de pessoas, né, que tem esse comportamento espiritual na área da prostituição ou do desvio de caráter, de personalidade, mas por ser uma pessoa de influência, que está na frente, que ajuda, né, seu braço direito, seu braço esquerdo, aí ele vai amenizando isso, ele vai deixando isso, ele vai permitindo, porque não quer confrontar. Então ele está admitindo, né, que esse espírito é mais poderoso do que Deus. Sem ele perceber, ele está permitindo. E por trás, né, tá toda a igreja sendo afetada. Obviamente, os líderes conheciam seus problemas, pois a Bíblia diz que eles a toleraram. Perceba? Eles a toleraram. Então, se eu tolero algo, é porque eu tenho conhecimento, certo? E conscientemente cederam às suas crenças e práticas tortuosas. É mais do que provável que ficaram intimidados pelo seu controle impiedoso e sua insubordinação. Porque geralmente essas pessoas ela têm um comportamento insubmisso, né? E confronta a autoridade. A gente já falou aqui nos outros capítulos sobre isso. Ela passou, subsequentemente, ela passou a ocupar uma posição de liderança na igreja. Gente, é muito complicado. Se o líder não for uma pessoa que tem um posicionamento firme, entendeu? E não se envolva com amizade, ele vai ter dificuldade de ação, tá? Ele vai ter dificuldade de ação. Tanto que quando Jesus fala para essa igreja, ele fala vocês que toleram. Então, é porque eles estavam conscientes do que estava acontecendo dentro daquela igreja. Esse é o perigo. Os castigos de Deus, vamos ver.
todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. O pastor da igreja de Tiatira estava diante de uma responsabilidade solene e desafiadora. O Senhor não somente faria com que todas as igrejas conhecessem os resultados que estava acontecendo, como também mostraria o castigo ou a bênção que viria sobre Tiatira. Ao fazer isso, Deus não somente castigou as ações, mas também os motivos ocultos nos mais profundos recônditos do coração, que fizeram com que a impiedade fosse tolerada. Então, gente, o castigo de Deus, se não tiver uma ação rápida, né? Quando Deus já avisou, todos saberão o que acontecerá ou o que está acontecendo dentro da igreja, dentro daquela igreja, tá? É por isso que tem alguns ministérios, né, que ficam tolerando determinados comportamentos dentro da igreja, de seus liderados, não tem um poder de ação, e quando a gente menos espera, a gente tem notícia. Nossa, a igreja tal, o pastor caiu, né? A igreja tal, os membros aconteceram isso, aquilo, que estava na liderança, saiu sei lá, com a secretária, foi embora, assumiu a secretária. Então, é algo que Deus já estava falando com aquela igreja há muito tempo. Deus já estava falando, sai dessa situação, levanta daí, separa esse povo, não continue tolerando. Senão todos saberão do destino, todos saberão do juízo de Deus sobre essa igreja. Tá? Amém? Deixa eu ver aqui quem tá aqui ainda. Raquel, Deus abençoe. Centro de oração. Betel, nosso povo querido. Glória a Deus. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. E daqui a pouco estamos terminando. E ele fala aqui sobre uma carga singular. Ele fala assim, outra carga não jogarei sobre vós. Quando Deus está falando sobre isso, outra carga não jogarei sobre vós. Esta frase simples, muitas vezes ignorada, indica a importância que o Senhor deu à remoção desse espírito. A igreja de Tiatira foi incumbida de uma única tarefa: remover Jezabel. Levando-se em conta que Deus se referiu à tarefa como uma carga, podemos imaginar a extrema dificuldade de se remover uma profetisa que ocupava a posição de liderança. Não é fácil, né, gente? Fazer uma remoção de alguém que tem uma posição de, às vezes, bem influente, né? Sem dúvida, seria preciso um grande esforço por parte dos outros líderes, bem como de toda a congregação, para vencerem essa influência moralmente comprometedora. Creio que Deus escolheu Tiatira como exemplo para nós. A partir daquela época, as igrejas de todo o mundo olharão para ela para aprenderem como e por que devem tratar com este espírito diabólico. Como e por que devem tratar com esse espírito diabólico. Ou seja, Deus quis deixar isso registrado, né, na Bíblia, na Escritura Sagrada, para que todas as igrejas de todas as eras pudessem ter conhecimento de como tratar diante desse espírito. Né? Vencer o espírito de Jezabel exigirá mais do que simplesmente colocar um fim no governo autoproclamado e auto-ungido de indivíduos que gostam de exibir seus dons. É preciso também que os líderes de Deus se humilhem e se arrependam por usarem a autoridade que receberam de Deus de forma injusta, né? Ou seja, permitindo que esse espírito tivesse na sua liderança. Porque, gente, percebe o seguinte, não é algo que está
em que o pastor, ou que a liderança, ou que a organização não tem consciência. Ele tem consciência, tá? Então aqui quando a gente vê esse assunto de Jezabel, mostra pra gente que assim, geralmente, tá, gente? O pastor percebe, a liderança tem informação, só que não tem poder de ação, fica imóvel. Porque geralmente é uma pessoa que tem muita influência. Então, esse é por isso que ele fala de uma carga, né? Outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, ele classificou, né, esse problema como uma carga. E realmente é uma carga muito pesada. O pastor que clamou Jezabel. Michel, aqui é uma história, né? Michel parecia muito seguro de si. Mesmo assim, por baixo do seu charme exterior, estava cheio de inseguranças. Em seu segundo pastorado, ele estava ouvindo reclamações dos membros da congregação que o faziam lembrar de sua primeira experiência no ministério pastoral. Prevendo outra situação de fracasso, começou a reagir de forma defensiva e agressiva a todas as críticas. Então esse pastor estava assumindo um pastorado, né? E ele começou a ouvir reclamações dos membros da congregação que o faziam lembrar da sua primeira experiência no ministério pastoral. Então ele, prevendo outra situação de fracasso, possivelmente fracassou na outra, né? Começou a reagir de forma defensiva e agressiva a todas as críticas. Foi se tornando mais desconfiado e controlador, perdendo a calma com facilidade. Michel jogava a culpa dos vários problemas sobre os outros, muitas vezes acusando pessoas inocentes de terem o espírito de Jezabel. Esse é um dos grandes problemas, gente. Se a gente não tiver conhecimento sobre o assunto, tem que ter muito cuidado para não ser agressivo e ofensivo. Eu já falei aqui sobre 14. Teve uma aula quando eu falei sobre a igreja de Tiatira, eu falei sobre 14, deixa eu ver o título. 14 características do espírito de Jezabel. Então, para você dizer que a pessoa tem esse comportamento de Jezabel, tem esse espírito, ela tem que pelo menos preencher esses 14 aqui. Ou a maioria deles, tá? Eu vou falar mais pra frente. Mas eu não posso identificar um ou outro e já ter esse comportamento como liderança de ofender. Vai estudando sobre o assunto, vai percebendo, vai pedindo o Espírito Santo para te orientar, para te mostrar. Busca mais informação sobre o assunto. Então, essa finalidade aqui é despertar a gente sobre essa possível influência espiritual no meio da igreja, né? Mas ele conta a história aqui desse pastor, que ele começou a acusar as pessoas inocentes de terem esse espírito. Esse é um grande perigo, que precisa ter cautela, né? 3 anos mais tarde, um novo casal começou a frequentar a igreja de Michel. Depois de várias situações surpreendentes, o pastor percebeu que o marido e a esposa agiam sobre a forte direção do espírito de Jezabel. Havia somente um problema. Ele já tinha usado tantas vezes os termos Jezabel que agora ninguém acreditava nele. Entenderam? Esse pastor imaturo, não conhecia e era um pouco, né, controlador, desconfiado de tudo, começou a achar que todo mundo tinha um espírito de Jezabel, começou a falar, ele perdeu a credibilidade. O dia que realmente entrou um casal que tinha esse comportamento, ninguém já acreditava mais nele. Olha, muitas vezes acusando, depois de várias situações surpreendentes, o pastor percebeu, né, que entrou essa pessoa lá, só que agora ninguém acreditava mais nele. Para piorar as coisas, a liderança da igreja começou a denunciar a atitude de controle e manipulação do próprio Michel. Desequilibrado pelas suspeitas, ele sentiu-se como se estivesse sendo julgado. 6 meses mais tarde, aquele casal
proclamou ousadamente que ambos tinham sido ungidos por Deus para assumir a liderança da igreja. Ou seja, aquele casal que chegou lá disse ousadamente que Deus tinha enviado eles para ali para assumir aquela igreja. Uma semana depois, Michel foi forçado a pedir a sua exoneração e o casal assumiu. Aí sabe o que aconteceu? Um ano mais tarde, porém, a igreja fechou as portas. Então, o que a gente percebe aqui? Cuidado, né? O pastor dessa igreja não teve o cuidado de se preparar mais, de se conhecer mais sobre isso, né? E ele perdeu a credibilidade quando, de fato, entrou um casal que tinha infiltrado, que tinha, né, esse comportamento. Ele já não tinha mais autoridade para falar sobre o assunto. E as pessoas já estavam rejeitando ele. E aí esse casal que entrou na igreja, que agora de fato tinha esse comportamento, começou a fazer, né, a tramar, a ponto de que o pastor se sentiu forçado a pedir para sair. Então o casal chegou, conseguiu armar a situação, porque ele já estava desacreditado do povo, né? As pessoas já não tinham muita confiança nele. Então, gente, a liderança, antes da gente chegar falando, antes da gente chegar dizendo que isso tem comportamento assim, ofendendo, agindo, busca estratégia, busca sabedoria, entendimento sobre o assunto e vai indo nos pontos na hora certa, entendeu? Traz palestra, traz ensino e cuidado, porque quem está dentro da igreja infiltrado, que tem essa influência desse espírito, ela tem o poder de persuasão, ela tem o poder de influenciar pessoas. Então, assim, facilmente ela consegue trazer um grupo para ela e daqui a pouco, o pastor se sente forçado a sair da igreja. Amém? Quem está entendendo aí? Diga amém para mim aí, gente. A gente dá continuidade. Tá vendo? Cada assunto, né? Cada história, né? Que faz a gente refletir. Porque pode ser que esteja acontecendo com a sua igreja, ou você está percebendo isso dentro da igreja. Então você pode orientar o pastor, né? Ou se você é uma liderança, procurar pegar livros sobre isso, mais palestras sobre isso, trazer palestra na sua igreja sobre esse tema, para poder já ir inibindo esse espírito e buscar conhecimento, tá, gente? É o conhecimento que vai trazer a libertação. Meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Vou falar mais um pouquinho. E semana que vem a gente continua. Amém, amém, Yasmin. Obrigada, Raquel. É muito interessante, gente, a gente ter essa visão, porque esse tipo de infiltração dentro da igreja contamina o corpo, viu? É aquela história da laranja mesmo. E é muito sutil. É muito sutil. Se a liderança ela não tiver um pouco de compreensão sobre o assunto, ela é dominada. Ela fica na mão dessas pessoas, né? Porque é algo muito, muito fácil dessas pessoas que têm um espírito de pegar o controle, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa que se apresenta. Ela é uma pessoa... Deixa eu falar aqui pelo menos aqui umas 3 características. Quem não pegou, né? Deixa eu contar pra você aqui pelo menos umas 3 características desse espírito. Lembrando-se que tem que ter vários desses, tá, gente? Das 14 características, eu vou falar aqui. Embora a princípio seja difícil de perceber, o indivíduo sente-se profundamente ameaçado pelos profetas, os quais são seus principais alvos. Embora ele pareça ter o dom de profecia, seu alvo, na verdade, é controlar aqueles que se movem na esfera profética. O que ele quer dizer aqui?
Quem tem essa característica, ela vai querer sempre estar dentro da esfera do profético. Ela vai colar com gente que está nessa vibe do profético, entendeu? Com líder de libertação, com líder de oração, no movimento de círculo de oração da igreja, entendeu? Ela vai querer estar lá. Por quê? A finalidade ela é controlar. Fica de olho. Deixa eu dar outra característica aqui. Para aumentar seu favor, o indivíduo muitas vezes se aproxima do pastor e dos líderes locais e depois busca encontrar o elo mais fraco a fim de dominá-lo. Seu objetivo final é governar toda a igreja. O que está dizendo aqui? O indivíduo muitas vezes se aproxima do pastor, dos líderes, e depois busca encontrar o elo mais fraco. Quando ele cola com a liderança, ele fica sondando, ele fica sabendo para ver onde é a sua fragilidade. Ou seja, às vezes o pastor é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não gosta de confrontar, é uma pessoa tímida, né? E ela fica ali percebendo para poder ver aonde ela pode agir. Deixa que eu ajo, deixa que eu falo, pastor, deixa que eu assumo essa parte, entendeu? Ela fica ali colando, porque geralmente a liderança, né? Ela precisa de pessoas que se apresentam para o serviço na obra. Então essas pessoas, ela tem muita habilidade, ela tem muita preeminência no serviço. Então é uma das características, né? Vou dizer a terceira. Em busca de reconhecimento do pastor e dos membros, o indivíduo forma associações estratégicas com pessoas que são reconhecidas como espirituais e têm influência na igreja. Entendeu? O indivíduo vai sempre colar com pessoas que são influentes, né? E são reconhecidas no ministério. Então, por exemplo, aquele pastor ou aquele líder que é bem influente na igreja, então essas pessoas lá vão colar com eles. Então, essa é uma das características, em busca de reconhecimento, porque ela precisa ser reconhecida. Então, ela cola com quem tem uma influência, por exemplo, pessoas que é muito chegada ao pastor, a secretária, ou o vice, pessoas que são, né, se for numa empresa, né, no patrão, quem é próximo de umas pessoas, para que ela possa ser reconhecida. São muitas coisas, hein, gente? Então eu falei 3 aqui. Semana que vem eu falo mais 3, a gente vai falando. Só vou concluir aqui nesse capítulo 3 falando sobre autoridade injusta. Voltando aqui o raciocínio, né? Acabei de falar sobre aquele pastor Michel. E vamos falar sobre a autoridade injusta. Em Romanos capítulo 2, versículo 1, fala assim: no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ao apontar o dedo para os outros, Michel estava condenando a si próprio. Então perceba, ao apontar o dedo aos outros, Michel estava condenando a si próprio. Suas ações só serviram para dar poder ao espírito de Jezabel em sua igreja. Se não fosse culpado dos mesmos erros, ele teria reconhecido a diferença entre pessoas inocentes e pessoas imaturas. Teria evitado as consequências dolorosas que seguiram. Pastores e líderes devem reconhecer e depois abolir qualquer método de controle e de manipulação que possa estar empregando. Devem deixar de fazer comentários depreciativos sobre outros pastores e irmãos em Cristo. Um indício de que você pode ter problemas nessa área é se costumar a falar de forma desrespeitosa sobre outros ministérios ou se costuma comentar sobre aquilo que lhe é dito em caráter confidencial. Então, pastores,
Cuidado, né, quando a gente tem um posicionamento de autoridade, de liderança. Cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente se é algo confidencial. Muitas vezes os pastores são os maiores ofensores, porque tem muita informação sobre o que acontece na igreja. Devem evitar a maledicência antes que o odre se rompa. O hábito de fazer acusações em particular e ouvir acusações sem prova também precisa parar. Os pastores também devem evitar tentar controlar e explorar a espiritualidade dos membros de suas igrejas, coagindo-os a fazer o que eles querem. Esta atitude é chamada de atitude dominadora. É a imitação carnal do exercício legítimo da influência e da autoridade espiritual. A vitória sobre o espírito de Jezabel exige que os líderes tratem de toda rebelião e usurpação de autoridade por parte de qualquer membro da congregação. Para fazer isso, deve estar isento desses problemas, a fim de que as ovelhas entendam como é o exercício apropriado de autoridade. Os líderes devem ensinar sobre a autoridade bíblica. Vencer o espírito de Jezabel envolve reconhecer e restaurar os relacionamentos quebrados e toda autoridade ordenada por Deus que tenha sido usurpada por esse espírito. Vamos falar mais sobre isso no próximo capítulo. O que ele quer falar aqui? Autoridade injusta. Os pastores não podem ter partidarismo dentro da igreja, né? Toda autoridade que foi rompida ou está sendo rompida, né? Todo comportamento que está sendo rebelião no corpo da igreja deve ser resolvido, né? De uma forma parcial, de uma forma justa com todos, né? Não podemos fazer acepção de pessoas. E o pastor tem que procurar ouvir todo mundo, ele tem que ter o controle com ele. Por quê? Porque esse espírito, se o pastor entrar numa, né? Se a liderança entrar numa de ficar entrando em choque, né? Com os liderados, com as lideranças dentro da igreja, ele pode perder para esse espírito. Porque ele vai nos bastidores trabalhar, entendeu? Para poder botar o pastor contra as pessoas. Então a gente tem que, tudo isso, a liderança precisa buscar conhecimento em Deus, conhecimento nas escrituras, conhecimento sobre liderar. Por isso que algumas lideranças começam a ter conflitos, né? Porque a gente entra às vezes com as nossas emoções que não estão sendo tratadas, né? Tem algumas palestras, né, que eu falo sobre inteligência emocional, que a gente precisa aprender sobre isso mais, né? Porque se a gente não tiver como líder um controle emocional para lidar dentro do grupo que tem infiltrado pessoas desse comportamento, ela vai achar facilidade para poder trazer as pessoas para o lado dela, entendeu? Então aqui o pastor ele precisa ter muita visão espiritual, entendimento, não cair fácil nas ciladas, né? Que é imposta dentro do grupo, né? Nas brigas. Tem que analisar, tem que pensar, fazer os apontamentos certos, né? Não ficar apontando o dedo para todo mundo. Então, gente, é muito sutil, porque dentro da igreja sempre vai ter uma desavença ou outra, porque a gente lida com pessoas, com seres humanos, mas nós estamos ali cultivando um corpo onde Cristo é o cabeça. Então nada mais de trazer à igreja ensino sobre a sua fé, sobre santidade, né? Ensino sobre uma vida cristã. Não, tem que trazer ensino, tem que falar com a igreja para poder, não só no que eu acho, mas trazer a igreja para a doutrina bíblica, que a Bíblia diz, né? As recompensas
da autoridade legítima. Vos darei a cada um segundo as vossas obras. Está lá em Apocalipse 2, 23. E a gente vai terminar aqui. O exercício da autoridade legítima tem uma recompensa que corresponde àquilo que vencemos. O pastor que vence o espírito de Jezabel, que busca usurpar seu lugar, recebe uma esfera maior de influência e de autoridade. Então, o pastor, no mundo espiritual, quando ele consegue romper, né, vencer esse espírito dentro da igreja, ele recebe aí uma esfera maior de influência e de autoridade no mundo espiritual. Foi o que o apóstolo João quis dizer quando escreveu a admoestação do Senhor à igreja de Tiatira. Olha o que ele escreveu. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. 3 promessas são dadas àqueles que vencem o espírito de Jezabel. Primeiro, receberão maior autoridade espiritual sobre os principados. Gente, isso é muito sério. O pastor, a liderança que busca conhecimento para poder combater esse espírito, né? Vencer, ele ganha autoridade no mundo espiritual. Primeiro, receberão maior autoridade espiritual sobre os principados, potestades e os dominadores espirituais das regiões celestes. Foi o que eu iniciei a live de hoje falando sobre Efésios 6, sobre batalha espiritual, que a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Então ele vai receber autoridade sobre os dominadores, sobre potestades, principados, né? Das regiões celestes agora e no porvir. Ou seja, tanto agora, enquanto você está vivo na terra, né? Quanto no porvir. A quebra do poder desse espírito na terra sobre os indivíduos desintegra seu poder nas regiões celestiais. Lembra que a Bíblia fala lá em Mateus 18, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, quando eu consigo vencer, desintegrar esse poder na terra, no céu, no mundo espiritual dessa igreja, dessa localidade, da onde você está na liderança, ele é, rompido. Entende a importância? Você venceu aqui na esfera espiritual, ele é dissipado também. Segundo, os pastores receberão autoridade para governar com cetro de ferro. Somente em outro lugar na Bíblia há a menção do cetro de ferro, que é lá em Apocalipse 19:15, que fala acerca de Jesus. Governar com cetro de ferro não quer dizer ser um tirano. Pelo contrário, aquele que governa terá a sua autoridade condicionada a uma grande sabedoria. Governar com cetro de ferro, quando eu venço o espírito maligno com autoridade, gente, eu vou ter um posicionamento no mundo espiritual de autoridade. Agora, Thalita, como que eu venço esses espíritos? Gente, com conhecimento e buscando as armaduras de Deus. Quais armaduras? Não, a armadura de Deus. E como eu falei lá no início da live, a armadura de Deus, ela é de Deus, então ela tem que se encaixar em nós, né? Então quem tem que buscar conhecimento sobre essa armadura? Sou eu e você. Como que eu vou me encaixar nela? Gente, com a verdade, porque lá fala do cinturão da verdade, né? Com justiça, andando nos princípios bíblicos, guardando a sua mente dos ataques, guardando o seu coração sobre os dardos inflamados do maligno. Então eu tenho uma live aqui que eu falo sobre isso. Depois vocês procuram aí. Fala sobre batalha espiritual, falando sobre armadura de Deus. É isso aí que você vai vencer, tá? Porque é uma influência, é uma consciência espiritual que entra, se infiltra na igreja e provoca dissensões, provoca confusão. Então você tem que estar com a armadura de Deus para saber como você vai lidar com isso. Então vamos lá. Porque não é na nossa força. Lembra lá em Efésios fala?
Não, a nossa guerra não é contra seres humanos. É uma influência que está ali no meio, que eu vou precisar ter essa instrução espiritual para lidar. Então, segundo, como eu estou lendo aqui, vamos lá, deixa eu ver onde eu parei. Pelo contrário, aquele que governa terá sua autoridade condicionada a uma grande sabedoria, assumindo o papel de Jeú, concernente a qualquer espírito das trevas. Os líderes exercerão a disciplina e os princípios da palavra de Deus. Quando um pastor é como um cetro de ferro, não pode ser controlado ou manipulado com facilidade. Quando um pastor governa com um cetro de ferro, ou seja, quando ele tem autoridade, e perceba que a autoridade não é autoritarismo. A autoridade não é eu estar no trono, é Deus estar no trono, é a palavra de Deus estar na minha vida, né? Então, quando um pastor é como um cetro de ferro, não pode ser controlado ou manipulado com facilidade. Este será o nível de poder e autoridade dado por Deus àqueles que vencem o espírito de Jezabel. Terceiro, o Senhor concederá a estrela da manhã, aquele que venceu o espírito de Jezabel. Terceiro, o Senhor concederá a estrela da manhã, aquele que venceu o espírito de Jezabel. Nestas passagens, isso significa autoridade e favor divino. Essas duas recompensas, o cetro de ferro e a estrela da manhã, diferem das outras recompensas registradas em Apocalipse e são exclusivas para essa igreja. Além disso, carregam uma autoridade muito maior do que aquela que é evidenciada em nossos dias. Embora nenhuma das outras igrejas mencionadas em Apocalipse tenham recebido essas três promessas específicas, nenhuma tampouco enfrentou a enorme tarefa de confrontar e remover o espírito de Jezabel. Então, Deus deu autoridade a essa igreja como um prêmio, né, para ela. Por quê, gente? Porque eles tinham lá uma carga pesada. De todas as 7 igrejas que eu falei aqui, Tiatira tinha uma carga pesada, que era o quê? Remover um espírito de Jezabel. Então, o pastor que tem autoridade e para remover uma influência dessa na igreja, gente, ele tem autoridade sobre as trevas. Entendeu? Ele entendeu sobre a autoridade e ele não negociou os princípios bíblicos. Então é sobre isso que os pastores possam entender, as lideranças possam entender. Você, minha irmã, que também é uma líder dentro da sua casa, busque entendimento sobre isso, porque quando a gente confronta, quando a gente não tolera, quando a gente remove esse espírito do meio da nossa vida, no meio da igreja, você ganha autoridade no mundo espiritual. Os demônios já vão ficar pensando 2 vezes. Eles vão sempre tentar se infiltrar, mas você vai ter uma visão espiritual, você vai ter entendimento do céu. E isso se adquire, gente, com busca de conhecimento. Amém? Semana que vem a gente continua. Quem aprendeu aí, quem entendeu a palavra de hoje, a nossa resenha aqui, a nossa conversa, fala aí pra mim. Foi bom pra você? Você entendeu? Conta pra mim, gente. E vamos fechar aqui com a nossa oração. Deixa eu ver, Cristina entrou. Simone. Coloca uma mensagem aí de vocês para que eu possa entender que vocês entenderam essa palavra. E foi importante, né? Então tá aí, liderança. Busque conhecimento. Deus vai honrar a sua ação, a sua atitude, né? Entenda que autoridade não é autoritarismo. Remover, porque a gente viu aqui um mau exemplo, né, do pastor Michel, que chegou botando bronca, apontando o dedo para todo mundo. E no final, ele se sentiu, né, ameaçado e teve que sair. Retirado de lá. Então tem que ter mesmo um equilíbrio, porque é um jogo, é uma sedução, é uma situação muito delicada. Então busca
entendimento sobre o assunto. Amém? Vamos agradecer a Deus. Ô Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, nossos irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Muito edificante. Amém. Glória a Deus, Yasmin. Deus te abençoe. Realmente é muito edificante essa palavra, né? Eu também, quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, como a gente aprende. Como a gente aprende com a palavra de Deus. E é isso aí. Glória a Deus, Raquel. Deus continue te abençoando também. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Semana que vem a gente está aqui de volta. Pra gente dar continuidade nesse tema. Envia para quem você entende que precisa ouvir essa palavra, né? Um líder. Pode ser líder de jovem, né? Líder de mulheres, líder de criança, líder na EBD. Então, assim, pessoas que têm um papel de liderança na igreja, né? Porque já fica atenta, né? Pastores, para que eles possam perceber que a tolerância desse espírito, ou a ignorância em relação a esse espírito, faz com que a igreja perca. O corpo de Cristo é corrompido por essa influência espiritual, né? Aos poucos a igreja vai morrendo espiritualmente, né? Vai contaminando. É o lance da laranja mesmo, da laranja podre. Então, se o pastor às vezes tem consciência, porque, como eu falei, o pastor da igreja tolerava. Tolera é algo que eu conheço e estou tolerando. Então, ele tinha consciência. Então, às vezes, o pastor tem consciência, mas ele fica evitando o confronto. Só que a igreja começa a perder, né? O corpo de Cristo começa a ter problemas com isso. E a gente pode trazer várias formas de remover isso, né? Através do ensino, através de palestras, né? De estudos. Então tem várias formas para você ir combatendo isso, até que você consiga trazer a pessoa para você e afastar ela daquela situação, né? Às vezes a própria pessoa não sabe que ela está sendo usada por esse espírito, entendeu? Ela desconhece e aí ela cai em si. Ela cai em si e fala, nossa, eu tenho característica disso aqui. Eu preciso me arrepender. Então, assim, tem várias formas da gente cuidar disso, tá? Deus abençoe os nossos irmãos. Deixa eu orar por vocês. Senhor, mais uma vez, eu quero te agradecer por essa noite, por essa live, Senhor, por esse estudo, por esse ensino e por cada uma das nossas irmãs que passaram por aqui. Senhor, ilumina a nossa mente, traz mais clareza daquilo que eu não pude alcançar, que o livro ainda não pôde alcançar, traz clareza. Traz entendimento, Senhor. Sobretudo, traz autoridade sobre o teu povo. Para agir, Senhor, no momento certo, na hora certa. Para que remova do meio, Senhor, do corpo de Cristo, aquilo que está trazendo prejuízo para a tua igreja. Para o crescimento da obra, Senhor. Para que seja tratada essa pessoa. Para que ela seja, Senhor, amada. Mas, sobretudo, Senhor, que a sua igreja, Senhor, não passa por esse processo de, Senhor, de contaminação. Pai, em nome de Jesus, toda infiltração que está dentro da igreja, toda infiltração maligna, Senhor, que está ali, Senhor, e não está tendo uma percepção das lideranças. Eu peço nessa noite que tudo que está em oculto, Senhor, comece a ser revelado, em nome de Jesus, Pai, porque a obra é tua, a igreja é tua. Pai, nós oramos, já te agradecemos por tudo. Continua conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida, iluminando a nossa mente, que a gente possa crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Gente, fica na paz. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Um beijo.